Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez uma vez na vida? Por que, mesmo sabendo o que é certo, a gente às vezes acaba fazendo o errado? É uma questão humana, universal. E hoje a gente vai mergulhar na perspectiva bíblica para entender isso. A pergunta é simples, mas olha, a resposta vai fundo. Por que fazemos coisas ruins? É uma experiência que conecta todo mundo, não é mesmo? Aquele conflito interno, uma parte da gente querendo fazer o bem e outra puxando para um caminho totalmente diferente. De onde será que vem esse impulso? Porque essa é uma luta que parece que todo mundo enfrenta. Bom, para a gente começar a entender a resposta, primeiro a gente precisa dar um nome para o problema. A perspectiva teológica que a gente está analisando hoje dá um termo bem específico para essa nossa tendência de, digamos, errar o alvo. E esse termo é pecado. E olha que interessante, não se trata só das coisas ruins que a gente faz, não. É também sobre as coisas boas que a gente deixa de fazer. No fundo, é como se fosse um desalinhamento com a vontade de Deus, sabe? Uma quebra de relacionamento. Ok, mas se isso é algo que afeta todo mundo, de onde veio? A explicação que a gente encontra na Bíblia nos leva lá para o comecinho da história da humanidade. E a ideia é que essa condição não é algo que a gente cria, mas sim algo que a gente herda. Pois é, a explicação central é essa. A tendência para o mal não é aprendida, ela é herdada. Segundo essa visão, Adão foi tipo um representante de toda a humanidade. E por isso, a escolha dele de desobedecer lá no Jardim do Éden acabou ecoando por todas as gerações, afetando todos nós. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, deixa isso bem claro. Ele traça uma linha direta. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, Adão, e com o pecado veio a morte. E essa consequência, tanto a morte física quanto a espiritual, se espalhou para toda a humanidade. O resultado dessa herança é o que os teólogos chamam de corrupção original. Isso não quer dizer que a gente é o mais mal possível, mas sim que a nossa inclinação natural foi, digamos, alterada. É como se a nossa bússola moral viesse com um defeitinho de fábrica, sabe? Ela tende a apontar mais para o mal do que para o bem. E olha, a Confissão de Fé de Westminster usa uma linguagem bem forte para descrever essa condição. Palavras como totalmente indispostos e adversos a tudo bem, nossa, não deixam margem para dúvida, pintam um quadro bem sério da profundidade desse problema na nossa natureza. E para reforçar que isso é universal, Paulo martela de novo nesse ponto lá em Romanos. A frase "nenhum sequer" é categórica. Ela deixa claro que o problema do pecado não é coisa de um grupinho, mas uma condição que afeta todo mundo, sem exceção. Tá, o diagnóstico é bem sombrio, a gente tem que admitir. Mas a história não termina aí, de jeito nenhum. Depois de entender a causa do problema, a Bíblia aponta para uma solução igualmente profunda. E aqui a gente chega numa simetria fascinante. Se o problema entrou no mundo por um representante, Adão, a solução também chega por um segundo representante, Jesus Cristo. A desobediência de um trouxe morte, já a obediência perfeita do outro oferece vida. É um espelhamento de ideias muito poderoso. Essa solução divina tem duas partes, digamos assim. A primeira lida com um problema legal, a nossa culpa diante de Deus. O conceito aqui é justificação. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse um veredito de um juiz. Deus não só perdoa, mas ele declara a pessoa como justa. E o ponto mais importante é que isso é um presente, um ato de livre graça, algo que ninguém consegue merecer por conta própria. Então, como isso é possível? O mecanismo é incrível. A justiça perfeita de Cristo é creditada na nossa conta. O termo teológico para isso é imputação. Ou seja, a pessoa não é declarada justa com base no que ela fez, mas com base no que Cristo fez. E isso é recebido simplesmente pela fé. Mas resolver o problema legal da culpa é só metade da solução. A outra metade tem a ver com um problema interno, com a nossa natureza corrompida. Esse processo se chama santificação. Se a justificação é aquele veredito instantâneo no tribunal, a santificação é como uma reabilitação que dura a vida toda. É um trabalho contínuo do Espírito de Deus transformando a gente por dentro, realinhando nossos desejos para viver de um jeito novo. A Confissão de Fé de Westminster descreve essa mudança de um jeito bem radical, falando em novo coração e novo espírito. A ideia principal é que o poder que o pecado tinha sobre a pessoa é quebrado, abrindo espaço para um crescimento constante em direção à santidade. Então, para a gente amarrar tudo, a solução tem duas frentes. Primeiro, a justificação, que resolve o problema da nossa culpa diante de Deus. E segundo, a santificação, que lida com a corrupção do nosso coração. Uma é uma declaração legal, a outra é uma transformação real.
E as duas são obras de Deus. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a solução completa, o perdão da culpa e a transformação do coração é, no fim das contas, um presente, um ato de graça, qual é o impacto real disso no dia a dia? Como a gratidão por um presente tão grande e imerecido pode ser um motor para uma vida de mudança de verdade? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar.